God is going to bless you. Deus vai te abençoar. God is a good God. Deus é bom Deus. God is a very good God. Deus é muito bom Deus. Hallelujah. So tonight just want to speak to you Essa noite eu quero falar consigo for a few minutes. por alguns minutos. And if God gives us the grace, Deus nos dar a graça, we'll then prophesy a bit. vamos profetizar. Fazer pouco a pouco. Amen. Me and my brother, amen. Eu, meu irmão, amém. Don't worry, we prophesy, we cast out Não demons. pode se preocupar. It's a family thing, don't worry. It's a family Tiramos thing. demônio, é uma coisa familiar. Amen. Hallelujah. It's a family thing. Uma coisa familiar. Amen. So we're going to just preach a bit. Só vamos pregar pouco. We're in the book of Deuteronomy chapter 33. Estamos no livro de Deuteronômio 33, 16. Verse 15, yes. You can read it. E com mais excelente dos montes antigos, e com mais excelente dos ponteiros eternos. Okay. Let's pray. Father, we thank you in the mighty name of Jesus. We declare your blessing and your favor and your grace and your power to be seen, oh God, even in your house. We pray, oh God, that in the mighty name of Jesus, minister, speak into our lives tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Now, when you read your Bible Então, você lê a sua Bíblia, and you come into the book of Deuteronomy chapter number 33, você vai para o livro de Deuteronômio 33. I always encourage that to read also Genesis Eu também te encorajaria para ler Gênesis. chapter number 49. Now, when you bring them together, Então, você junta-os, they make more sense. tem mais sentido. Okay. Tonight I'm talking about the Ancient of Days. Essa noite eu estou a falar ancião de dias. That's what my message is. Onde está a minha mensagem? Now, when you read Genesis 49, Então, você lê Gênesis 14, we 41, 49. meet the man Jacob, Encontramos o homem Jacob. and he begins to speak to his sons. Começa a falar para seus filhos. And he says, the sons of Jacob, E diz, filho de Jacob, come to me, I want to bless you. vem para mim, quero te abençoar. But he then says to them, E depois dizem para eles, I want to tell you what is going to come to you quero te dizer o que vai vir para vocês in your last nos days. seus últimos dias. So which then means he begins to prophesy to them. Isso significa que começou a profetizar na vida deles. So he's saying, I want to bless you, E está dizendo, quero te abençoar. but at the same time he's prophesying Ao to mesmo them. tempo está a profetizar a eles. Which means a blessing prophesies your future. O que significa uma bênção profetiza o seu futuro. So every time Toda vez there is a blessing in your life, tem uma bênção na sua vida. it's declaring where you are going. Está declarando onde você vai. It's speaking where you are going to. Dizer onde você está indo. The Bible says he then begins to speak to A Reuben. Bíblia diz e começa a falar com Reuben. And he says, Reuben, E diz, Reuben, you are going to be unstable like water você vai ser imparável como a água. because of what you did. Porque o que você fez, You are not going to prosper. você não vai prosperar. But then we stop. E depois paramos. We then go into the book of E Deuteronomy. vamos para o livro de Deuteronômios. Now we meet a man called Moses, Agora vemos um homem chamado Moisés, a prophet of God, profeta de Deus, a mighty man of God. homem valente de Deus. He then calls Reuben again. E chama Reuben de novo. And he says to Reuben this time, E diz para Reuben desta vez, Reuben, Reuben, you shall live você tem que deixar. and Você vai viver. let your men not become few. Seus homens não sejam poucos. His father cursed him, O pai deles amaldiçoou. but comes a spiritual man, E vem homem espiritual. comes a man of authority, Vem homem de autoridade. and he begins to reverse a curse. Começa a reverter a maldição. We don't know who cursed you. Não sabemos quem te amaldiçoou. We don't know who spoke a word against you. Não sabemos quem falou uma palavra We don't know who said you cannot have Não children. sei quem falou, você não vai ter filho. We don't know who said you cannot have money. Não sabemos quem disse você não vai pegar But dinheiro. we know one thing. Mas sabemos uma coisa. We have got men of power. Temos homem de poder. We have got men of authority Homem de autoridade. that can reverse your situation. Reverter a sua situação. That can speak into your situation. Falar a sua situação.
Whatever has been withheld, O que está acontecendo? we declare over you Declaramos a você, in the name of em Jesus. nome de Jesus, In this season, este momento, your breakthrough is coming. tua vitória está vindo. In this season, Este tempo, you will hold your child. você vai pegar a sua In criança. this season, Este tempo, you will have your money. você vai ter o seu In dinheiro. this season, Este tempo, God will touch you. Deus vai te tocar. In this season, Este tempo, things will happen in your life. vai acontecer na sua In the name of Jesus. Verse number 15 of Deuteronomy. Verso 15 de Deuteronômio. Moses is speaking and declaring a Você blessing está falando e está declarando uma bênção. as a man of authority. Como homem de autoridade. He's declaring and speaking a blessing. Está a declarar uma bênção. And as he's speaking a blessing, Está a falar uma bênção. he comes to Joseph E vai para José. and he says, Joseph, we are blessed. Diz, José, você é abençoado. But he then goes and he says, Vai e diz, for the chief things of the ancient mountains pelas coisas excelentes de montes antigos and the precious things, e com o mais excelente dos outros. these are the things that are going to come to you. Essas são as coisas que vão vir para você. These are the things that are going to come to you. Essas são as coisas que vai vir para você. Now, let me explain a little bit. Agora deixa eu explicar um pouco isso aqui. Moses introduces something very new, Moisés introduz uma coisa muito nova, which he calls ancient que mountains. se chama montes excelentes, antigos. Ancient mountains. Montes antigos. Let me explain that a little bit. Deixa eu explicar isso um pouco. The word ancient A palavra excelente means something that is very important and very old. significa uma coisa muito importante e antiga. There is furniture Tem mobiliários that you get into some people's house que você encontra na casa de algumas and pessoas. you look at it and you see this is important. Você vê, isso é importante. It's been there for the past 70 years Está aí por 70 anos. and still it's not broken. Não está estragado. It's ancient. É antigo. It's precious. É precioso. É uma relíquia. So it's because it's ancient. Porque é uma relíquia. So it's important. É importante. So ancient things are important. Relíquias são importantes. So he introduces this thing called ancient. Introduz essa palavra, relíquias. Now, the Bible mentions 12 things A Bíblia menciona 12 coisas that it mentions that they are ancient. que diz que são relíquias ou antigas. Number 1, Número 1. you can, if you're writing down, it talks about ancient paths or ancient ways. Fala por caminhos antigos. So there are ways that do not change. Há caminhos que não mudam. There are things that can never be changed. Há coisas que nunca podem ser mudadas. We can never replace righteousness. Nunca podemos substituir a justiça. Even if we talk about grace, Mesmo se falarmos sobre graça, we will still talk about righteousness. não é falar da justiça. There is a kind of spirit É tipo de espírito that the Bible says goes only by fasting and prayer. que a Bíblia diz só sai com oração So e jejum. we cannot change the ancient ways. Não podemos mudar caminhos antigos. Fasting and prayer, Orar e jejuar. tithe and offering. A oferta e dízimo. You cannot change the ancient ways. Você não pode mudar caminhos If you antigos. don't tithe, Se você não der a dízimo, curse will come. a maldição vai vir. Whether you like it or not, Você gosta ou não. it's an ancient way. É caminho antigo. We have to walk through that way. Devemos andar neste Whether caminho. you believe it or you don't believe Você it, acredita ou não acredita? it's an ancient way. É caminho antigo. We have to walk in that way. Temos que andar neste It can caminho. never ever be changed. Nunca pode ser mudado. Tithe walks with offering. Dízimo anda com oferta. Prayer walks with fasting. Oração anda com jejum. These are ancient ways. Esses são caminhos antigos. It can never be changed. Nunca podem ser mudados. It can never be changed. Nunca podem ser mudados. You touch the anointed, Você pega um ungido. you die by correction. Você morre pela coração. It can never be changed. Nunca pode ser mudado. It can never be changed. Nunca pode ser mudado. Touch not the anointed. Toca
toca meu ungido. Do not my prophets no harm. Não fazeis mal ao meu ungido. It's an ancient way É caminho antigo. that can never ever be changed. Nunca pode ser mudado. So there are things that are set. Há coisas que são They are ancient ways. os modos antigos. It's Jeremiah 18 verse number 15. Jeremias 18, 15. Then the Bible talks about ancient mountains. A Bíblia diz de montes antigos. Now let me explain to you what is a mountain. Deixa eu explicar o que é uma montanha. Whenever the Bible talks about A mountains, Bíblia fala sobre montanhas. people used to go to the mountain to look for God. Pessoas iam à montanha para falar sobre Deus. People used to go to the mountains to meet with God. Pessoas iam para a montanha para encontrar-se com Deus. But these were a representation or a shadow of what was to come. Essa aqui era só uma representação ou uma sombra do que está a vir. When we talk about mountains, Quando nós falamos sobre montanhas, we are talking about apostolic fathers like these. estamos a falar de pai apostólico como eles. These are the Esses mountains. são montanhas. So when you are coming to a church like this, Você vê uma igreja you como are essa, coming to a mountain. você está vindo para uma You montanha. are coming to take from a mountain. Você está vindo sobre You are coming to receive from a mountain. Você está receber de uma You are montanha. coming to be in a mountain. Você está vindo ficar numa Because apostolic fathers, pais apostólicos. there are mountains that we come to. São montanhas que nós vamos para. Somebody hearing me? Alguém está nos escutar? Thirdly, ancient rivers. Antigos rios. They are rivers Há rios that cannot be changed. que nunca podem ser mudados. Rivers of revelation. Rios de revelação. Rivers of revival. Rios de reavivamento. We just need to know how to get to the river. Nós só devemos saber como Why you come to the church porque nós viemos à is igreja. we come to teach you Viemos te ensinar how to swim into the river. como nadar nesse rio. Because there are places we have been to Há sítios que nós já fomos that we have never been to. e nunca fomos. There are things that we have experienced Há coisas que nós tivemos experiência that we have never experienced. e nunca tivemos experiência. There are things that we have seen Há coisas que nós já vimos that we have never seen. e nunca vimos. So we can teach you how to swim in the river. Vamos te ensinar como você nadar If nesse you want rio. to swim in money, Se você vai nadar em we will dinheiro, teach you how to swim in vamos te money. ensinar como nadar no If you dinheiro. want to swim in the anointing, Você quer nadar na we will unção, teach you how to swim in the vamos te anointing. ensinar como nadar na Because unção. there are ancient Há rivers. rios antigos. I will not be able to preach through all of them. Não vou ser capaz de pregar tudo isso. Let me mention some Deixa eu mencionar alguns so I can get to where I want to get to. para chegar onde eu quero chegar. The Bible talks of ancient A times. Bíblia diz para tempos antigos. Isaiah 46, verse number 10. Isaías 46, versículo 10. It also talks about what it says, just ancient things. Fala de coisas antigas. Should be number 5 or number 6. It talks about ancient men. Fala sobre homens antigos. Let me just minister there a little bit. Deixa eu ministrar pouco aí. There are people that you look at and you wonder. Há pessoas que você olha e admira. Some of you might be older than the apostle, Alguns de vocês podem ser velhos do que apóstolo. but the knowledge and the wisdom that he has got, A sabedoria e a inteligência que ele you tem. begin to wonder if the number of years that he has been alive, O número de vida que ele, e a idade que ele tem. where did he get this kind of wisdom? Onde apanhou essa sabedoria? Where? In Onde? what time Em did he que get tempo? it? Onde encontrou? In what time? Em que tempo? Let me answer you a little bit. Deixa eu te responder pouco. The Bible says, A Bíblia diz: there shall come a man called John, deve vir homem chamado João, but he shall come with the spirit of Elijah. mas deve vir com o espírito de Eliseu, Elias. What we are seeing is the body of O Jonas. que nós estamos a ver é o corpo de Jonas. But what we don't know, what is being carried in the body of Jonas, is something very old. Mas nós sabemos o que está sendo carregado dentro de Jonas é It's uma coisa something that antiga. is very old. É uma coisa antiga. You are seeing a young man, Você está vendo jovem, but in the inside, mas dentro there is something very old. tem algo muito velho. That's why there is so much wisdom. Por isso tem muita sabedoria. That's why there is so much understanding. Tem muito entendimento. Because there are ancient men Porque há homem antigo que that are living right now. está a viver dentro dele. And you begin to wonder, Você começa a admirar. where are they getting this knowledge
knowledge and Onde estão understanding. pegar esse entendimento, essa inteligência? They are ancient men. São homens antigos. The bodies of John, O corpo é de João, but the spirit is of Elijah. mas o espírito é de Elias. The earth before. He has been on the earth before. Ele esteve na terra antes. He has experienced everything before. Experienciou tudo. There is nothing new to him. Não tem nada novo para ele. What is just new is the body. O que é só novo é o corpo. So they are ancient men E há homens antigos that walk among the living. que vivem no meio dos vivos. The Bible also talks about ancient nations. A Bíblia fala também de reinos antigos. It talks about ancient prophets. Profetas antigos. Ezekiel 7 verse number 26. Ezequiel 7, versículo 37. Ancient wisdom. E fala para sabedorias antigas. Wisdom is irreplaceable. Sabedoria é introcável. Wisdom can never be changed. Nunca pode trocar sabedoria. What the book of Proverbs writes and teaches us can never be changed. O que o livro de Provérbios nos ensina nunca Be pode ser careful of the mudado. adulteries. Cuidado com o adultério. It's what the Bible O says. que a Bíblia diz? That wisdom can never ever be changed. Aquela sabedoria nunca pode ser mudada. So wisdom does not change. It's ancient. Sabedoria nunca pode ser mudada. É antiga. Whatever it was, O que era it will remain as it vai was. continuar como It's esteve. unchangeable. É imutável. So there are things that can never be Há changed. coisas que nunca podem ser mudadas. That's why you ought to read the book of Por isso, quando Proverbs. você vai ler o livro de You Provérbios, have to read it every você day tem que ler todos os and dias. get wisdom into E yourself. você conseguir sabedoria para Because si mesmo. wisdom Porque sabedoria is knowing how to apply é saber como conseguir, the como aplicar knowledge. o entendimento, a sabedoria. When you apply the knowledge, Você consegue a you sabedoria. are walking in wisdom. Você está a andar no conhecimento. We have buried nurses Já enterramos enfermeiras who have died from HIV, que morreram de HIV. whilst they teach that HIV kills. E sabem que HIV mata. We have buried them. Enterramos. You get a man with a degree Você vê um homem com in certificado studying the Bible, em estudar a Bíblia, but cannot cast out one demon. mas não consegue tirar um demônio. Got a degree, Mas tem um certificado. knows the Bible from Genesis to Revelation. Essa Bíblia de Gênesis de Apocalipse. But when you don't have wisdom, apply what you know. Você não pode aplicar o que você So sabe dentro de wisdom is você. ancient. Sabedoria é uma coisa antiga. It can never ever be changed. Nunca pode ser mudada. Can never be changed. Nunca pode ser mudada. The Bible then talks A Bíblia fala about ancient landmarks. limites antigos. The Bible talks about ancient A Bíblia landmarks. fala de limites antigos. Now, what ancient Que landmarks limites antigos? are where people would mark a territory. Há muito tempo pessoas podiam marcar território. This territory belongs to the Campbells. Esse território pertence a alguém, aos Quemos. This territory belongs to the Antonios. Esse território pertence aos Antônios. So the Antonios cannot go into the territory of the Os Campbells. Antônios não podem ir ao território de Quemos. They need the authority of the Campbells. Precisam da autoridade dos Quemos para poder pisar o território. So there are territories marked in the spirit. Há limites, há territórios com limites no espírito. That's why nobody in your family gets married. Por isso ninguém na tua família casa. Because it's a territory that has been marked. Porque é território que foi marcado. That nobody from your family shall get to that territory. Ninguém na tua família consegue chegar àquele There are território. territories that have been marked. Há territórios que foram marcados. That nobody from your family will ever get into an aeroplane. Ninguém da sua família pega avião. There are territories that have been marked. Há territórios que foram marcados. That nobody in your family will ever have money. Ninguém na sua família tem dinheiro. Because it's a territory Porque é território that is controlled by somebody. que está sendo controlado por alguém. It's a territory É território that is controlled by some people. que está sendo controlado por algumas But pessoas. tonight we speak to you Nessa nós falamos para as men of authority os homens de autoridade. that you shall get into those territories. Deve ir a esses territórios. Every ancient landmark Todos os limites that has been put into your life, colocaram na sua vida. that you can never drive a car. Você nunca pode conduzir We carro. declare in the name of Jesus, Declaramos em nome de you Jesus. shall drive that car. Você deve conduzir esse carro. Every ancient landmark Todos os limites antigos put
roots into your life colocados na sua vida. that says you cannot build a house, Você não pode construir we declare in the name of Jesus, em nome de Jesus. you shall build that house. Vamos construir uma casa. That's why when I heard that you guys are having church here, Por isso que eu não vi, vocês estão ter. I was very excited. Estava muito excitado. And my first question was, which church has ever been in this place this long? Minha pergunta, que igreja já teve esse espaço aqui? Because they are ancient Tanto tempo. territories Porque há limites antigos that has been broken only by new generation church. que foram quebrados pelo centro da nova geração. They are ancient territories Há limites antigos that have been broken by being here. que foram quebrados por estar nesse lugar. Ancient territories in the city Limites antigos na cidade. where everyone who wants to have fun will come here. Aqui todo mundo vem para aqui. But us who want to worship God cannot come here. Mas aqueles que querem adorar a Deus não vêm para But aqui. we have broken an ancient territory. Quebramos limites antigos. It says to me, we are only going higher. Estamos só ir para frente. We cannot come from a place like this. Podemos ser de um espaço pior. My Bible A says minha Bíblia diz: we move from glory to glory, vamos para glória em glória. from one level to another level. Levo para outro nível. So there is a landmark Então, limites antigos that has been broken que foram quebrados. by us being here. Por nós estamos neste We lugar. declare for your life, Declaramos para a sua you are vida. breaking every territory. Está quebrando todos os You territórios. are breaking every landmark. Está quebrando todos os limites. People that says you cannot get married, Nós dizemos que você não vai we casar. declare you will get married. Declaramos que você vai casar. That says you cannot have a Que wedding, diz que você não vai ter casamento. we declare you will have a wedding. Declaramos que você vai ter casamento. That says you cannot drive a Mercedes Que Benz, você não pode conduzir Mercedes we Benz. declare you will drive the Mercedes Vai Benz. conduzir Mercedes Benz. People who said you cannot have money, Que diz que você não pode ter we dinheiro. declare you will have money. Declaramos que você vai ter dinheiro. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Two last ancients that I'll deal with. Duas coisas antigas que eu vou mencionar. The Bible talks about ancient altars. A Bíblia diz de altares antigos. Ezekiel 36 verse number 2. Ezequiel 36, 2. Ezekiel 36 verse number 2. Ezequiel 36, 2. When we're talking about ancient altars, Nós estamos a falar de altares antigos. 500 years ago, 500 anos atrás, Father, você teve bisavô who was probably in the bushes of Mozambique, que estava e ir para um curandeiro so that he can get juju, e pode conseguir drogas that he might be able to hunt animals para conseguir caçar animais, and just get meat. para conseguir carne. Ei, And he went to a witch doctor, e foi para um curandeiro. and the witch doctor said, E o curandeiro diz: you have to dedicate all the girl children. você deve dedicar todas, None of them should get married. nenhuma delas deve If you casar. want this power Esse poder, você quer esse to be poder able to hunt and get animals, para caçar animais. and your grandfather O seu bisavô made an altar, criou um altar and right now, e agora why there's no money in your pocket, não tem dinheiro no seu bolso. why every business you try does not work, Todos os negócios que você tenta não there is an ancient altar tem um altar antigo. somewhere in the bush somewhere Alguns where lugares they declared que declararam and closed everything over your life. está tudo na sua vida. But we stand as men of power, Entramos como homem de Deus, as Moses of this generation, como Moisés dessa geração, as the Moses of this generation, Moisés dessa geração. and we declare for you, Declaramos para você. let not your men become few. Não deixa que seus homens sejam As you poucos. come to this mountain, Quando vem para esta montanha, may precious things come into your life. coisas preciosas vêm para a As sua you vida. come to this mountain, Você vem para esta montanha, may money come into your pockets. dinheiro vem para seu bolso. May every evil altar, Todo altar maligno may every ancient altar e todo altar antigo, be broken in the name of Jesus. no nome de Jesus. May every ancient altar Todo altar antigo, stop speaking over your life. para que possa parar contra a sua May vida. every ancient altar, Todo altar antigo, may it be broken in the name of Jesus. no nome de Jesus. May every ancient altar Todo altar antigo, stop speaking over your life. possa parar de falar contra a sua vida.
reason, A razão, some of you, alguns de vocês, there is only girls. Everybody in your family give birth to girls. toda a gente na sua família nasce mulheres. It's an ancient altar. É um altar antigo. Because it has been speaking that there should not be any boy child in the family. Porque falaram para o altar que não pode ter It's an nenhum ancient homem. altar. É um altar antigo. The reason why all girls don't there is an ancient altar speaking. É um altar antigo a falar. But tonight every ancient altar shall be Esta broken. noite todo altar antigo vai ser As quebrado. long as you are on this new generation, A montanha de santo da nova geração. everything in you shall become you. Tudo que está em você possa There is going to be a new generation vai ser uma nova geração. that is starting with you. Vai começar com você. That does not struggle for money, Não estraga pelo does dinheiro. not struggle for a job, Não tem problema de does not trabalho. struggle to get married, Não há trabalho para se casar. does not struggle to start a Não há house, trabalho para construir uma casa. does not struggle to build a Não há house. trabalho para construir uma A casa. new generation, Uma nova geração. because you came to this mountain, Você veio para esta montanha. everything in your life Tudo na sua vida is going to change. vai começar a mudar. Every ancient mountain, Todos os altares antigos. every ancient altar Todos os altares antigos. speaking against you, Estar contra você. tonight in the name of Jesus, Não tem nome de it is Jesus. broken tonight. Quebrado no nome. Every ancient altar Todo altar antigo. saying you cannot make it, Diz que você não tonight is broken in the name of Jesus. é quebrado no nome. Every ancient altar Todo altar antigo. saying you cannot go far, Que você não pode ir longe. tonight is broken in the name of Jesus. Está sendo quebrado no nome. Every ancient altar, Todo altar antigo. every ancient altar, Todo altar antigo. every ancient Todo altar altar antigo. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. Daniel in the book of Daniel chapter number 7. Daniel no livro do 7, Daniel 7, verse number 9, verso 9, verse number 13, verso 13 and verse number 22. e verso 22. He introduces something new Introduz uma coisa nova that we have never heard anywhere in the world. que ouvimos em lugares da terra. He says, then I saw E diz, depois vi the ancient of days. aos anciões dos dias. There might be ancient altars, Pode ter altares antigos, but they were created in some mas days. foram criados em alguns dias. There might be ancient landmarks, Podem ter limites antigos, but they were created in some days. foram criados em alguns But he dias. says, I saw someone. E diz que vi alguém, He is very old é muito feio and antique. e antigo, He is very old. muito feio. There's nothing as old as him. Não tem nada feio que ele. If there's anybody E se tem alguém, before witches were created, antes de feiticeiros serem criados, before witchcraft became witchcraft, antes de a feitiçaria ser a feitiçaria, before demons became demons, antes de demônios serem demônios, the ancient was already ancient. os antigos eram antigos. Before the beginning was the beginning, Antes do início ser o início. there was a man who was there. Tinha homem que está falando. He is called the Ancient of É Days. chamado de ancião de antigos. Jehovah El Shaddai. El Shaddai. Jehovah El Kippur. Jeová é o Kibor. Jehovah the Almighty. Jeová todo He poderoso. says, I saw the Ancient of Days. Diz, vê anciões antigos. Before time was time, Antes que o tempo fosse o tempo. he was already there. Ele já estava lá. So he is not surprised today Está surpreso hoje. by people who have gone to a witch doctor. Pessoas vão para curandeiro. He is not surprised today Está surpreso hoje. by people who are doing what they are doing in your As life. pessoas estão fazendo o que But estão what fazendo. we na sua know, vida. Mas o que sabemos He is above everything. Ele é capaz de tudo. What we know, O que sabemos He is older than everything that is old. é velho do que tudo que é What velho. we know, O que sabemos His wisdom a sabedoria dele is more than the wisdom of the witch doctor. é mais sábio do que o próprio. Because He is the Ancient of Days. É ancião de antigo. There is an Ancient of Days. Tem ancião antigo. There is an Ancient of Days. É ancião de He dia. is removing you from your situation. Vai remover da sua situação. He is changing your situation. Dar a sua situação. He is changing your story. Dar a sua He história. is changing your life. Dar a sua vida. He is changing everything. Dar tudo. Wherever things have been hard, Tudo que não acontece. the Ancient of Days, Anciãos do dia. the Ancient of Days,
Ancião de dias. The Ancient of Days. Ancião de dias. He's changing your life. Ele vai mudar a sua vida. He's older than everything. Ele é mais velho que todos. He's older than Ele é witchcraft. mais velho do que a feitiçaria. He's older than witch Ele é mais doctors. velho do que The feitiçaria. Ancient of Days. Ancião de dias. He's older than ancient Ele é mais altars. velho do que altares antigos. He's older than ancient Ele é mais landmarks. velho do que limites antigos. Whatever is old, Qualquer coisa que seja he can velho, change it. e ele pode He's mudar. the Ancient of Days. Ele é ancião de dias. His name is Jehovah. Ele é Jeová. His name is Jesus. Ele é Jesus. His name is Jesus. Ele é Jesus. Before the beginning was Se there, o início estar lá, he was already ele there. estava no princípio. Before creation was A there, criação estar lá, he was already ele there. já estava lá. And tonight, E esta noite, your life sua vida will never be the same. será mais a mesma. Tonight, Esta noite, your life sua vida will never be the same. será mais a mesma. There is an Ancient of Days. Existe um ancião de dias. There is an Ancient of Existe Days. um ancião de dias. He's changing your life. Está a mudar a sua vida. He's turning around your life. Está a parar a seu lado. He's turning around your situation. A sua situação. He's turning around everything. A situação da sua In the name of Jesus. Jesus. I want you to stand with me. Quero que você coloque de pé comigo. And we are going to pray. E vamos orar. We are speaking to every ancient altar. Estamos a falar sobre todo altar antigo. Every ancient landmark. Todo limite antigo. There's nothing normal there. Não tem nada normal aí. No. Não tem. There's nothing normal about you Não getting. tem nada normal você fazer 40 anos ainda You existe. say, I'll get married in God's time. Ele ser casado no tempo de Deus. Are you? Você. Nothing normal about that. 3 miscarriages. 3 abortos. And you say, it's just happening. Você só está acontecendo. Nothing normal about Não that. há nada normal nisso. They are ancient altars. Tem altares antigos que estão a falar aí. 35 and you've never been to Maputo. 35 anos, não conheço Maputo. Never. Nunca. Amen. 32 years old, you have never been in an airplane. Never. 32 anos, ainda não subiu o avião. From Meshapa to Echopela, that's all. Só conhece Chapa e Chopela. Terminaste aí. We normalize things that are not normal. Nós normalizamos as coisas que não são normais. Monday, Segunda-feira, arroz bacalhau. arroz de peixe. Água. Tuesday, Terça-feira, arroz bacalhau. arroz de peixe. Água. Água. No refresco. No Não refresco. refresco nada. Nothing normal about that. Não há nada normal aí. Normal. Não há, aí não tem nada normal aí. Some of the beds that you people sleep on. Algumas camas que vocês dormem. If you were that person that Jesus said, I have healed you, carry your bed and go. Se você fosse aquele homem que Jesus disse, te curei, pega a tua cama e vai. You say, no. Você vai dizer, ah não, Jesus. Thank you for healing. Obrigado por me curar. But this bed, Mas essa cama, não fica aqui. nothing normal about that. Não tem nada normal aí. We normalize things that are not normal. Normalizamos coisas que não são normais. And we accept things that we are not supposed to accept. E aceitamos coisas que não devíamos aceitar. Think, it's okay. Ah, ok. Up every day. Seu marido te bate todos os dias. Nothing normal about that. Não há nada normal aí, levar fraco. Some of you are married to the, I was saying to some people that when God created Adam, Quando Deus criou Adão, the Bible says he was lonely. A Bíblia diz que ele estava So God created solitário. animals. Então Deus criou animais. And he says, but among them Mas de todos os animais, was not found any helper. não foi encontrado nenhum ajudante. And God had to make him sleep. Então Deus tinha que fazer And he dormir. removed his rib. Ele tirou uma And costela, he created a wife. criou uma esposa. When Adam woke up, Quando Adão acordou, he says, bone of my bone,
Isso é o osso dos meus ossos. flesh of my flesh. Carne da minha carne. But some of you Mas alguns de vocês, might have taken a lion. acho que levaram o leão. Some of you married a dog. Alguns casaram com cães. That's why whenever I see something wearing a skirt or a Por isso, quando ver qualquer coisa usar, saia ou vestido, sempre está assim. there's nothing normal about your husband sleeping with every woman there. Não há nada normal em teu marido andar a dormir com todas as mulheres aí da zona. Nothing normal. Não tem nada normal aí. Amen. But we say, it's okay, no, it's okay. Ele é homem, sabe? There are spirits speaking against you. São espíritos que estão a falar contra você. Altars that are saying you can never stay in marriage. São altares que dizem você não pode ficar no Altars that casamento. are saying you can never enjoy marriage. Altares que dizem você nunca vai desfrutar um casamento. You have been married for 12 years and have never enjoyed, not even. Casou 12 anos, mas nunca também gostou do que... Amen. 12 years in marriage, 12 anos casado. never enjoyed your marriage. O seu casamento você também gramar nada. Não tem nada de normal nessa parte aí. You get a job, Consegue emprego. 3 months later you get fired. 3 meses depois está sendo tirado. And you get another one, Encontra outro emprego. get fired again. Te tiram mais. And you think it's normal. Você já é normal. É normal isso? You have 5 girls in your family. São 5 meninas da sua família. All of you have been married and divorced. Todos casaram, divorciaram. Casaram, You've got a divorciaram. child with this one, another man. Criança with com another o pai, criança com outro man. All pai. 5 of you. Todos 5 vocês. And you think it's not. Altar must fall Esse tonight. altar tem que cair esta noite. That altar must fall Este tonight. altar tem que cair esta noite. So I want you to raise up your Eu voice. quero que você levante a sua voz. And I want you to Todo altar every ancient altar. Todo altar antigo. Tell it you're falling down tonight. Diga-lhe, esse altar estás a cair esta Tonight noite. you're falling down. Esta noite estás a cair altar. Tonight you're falling Esta down. noite estás a cair altar. Every ancient altar. Todo altar antigo. You're falling down Estás a tonight. cair esta noite. You will not speak into my life again. Você não vai falar mais. Lift up your voice and begin to pray. Levanta a sua voz e começa a orar.